Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical com a série de perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos agora na pergunta número 53. Ao longo desses domingos de pandemia, temos estudado, temos feito a nossa escola bíblica através desses ensinos dos teólogos em Westminster, em 1600, quando deixaram para nós os documentos do símbolo de fé das igrejas presbiterianas e reformadas espalhadas por todo o mundo. Em nome do nosso Senhor Jesus, vamos falar um pouquinho da ascensão do nosso Senhor Jesus, se Ele assim permitir. Vamos fazer antes uma oração, pedindo a Ele sabedoria, discernimento e atenção nesse estudo deste fim de tarde do dia do Senhor. Oremos. Pai bondoso, no nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tua graça e tua misericórdia derramada sobre a tua igreja, Pai. Ainda que estejamos em casa, estejamos assistindo, Pai, ou participando, ainda que remotamente, dos teus ensinos, nós te agradecemos pela tecnologia, por estarmos, Pai, ainda que distantes, aprendendo um pouco mais de Ti. No nome do nosso Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Teu Santo Espírito, que habita em nós, o selo, Pai, que ele avive em nós as forças da memória para conhecermos um pouco mais da obra mediatória e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. No nome dele é que nós oramos, agradecidos e confiados no que receberemos de ti, Pai, o nosso pedido. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta número 53 é uma pergunta direta, é uma pergunta simples, mas com uma resposta um pouquinho mais extensa. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Resposta que os teólogos, os nossos queridos irmãos piedosos e puritanos escreveram é: Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus discípulos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregarem o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça, triunfando sobre os inimigos, para ali, à destra do Pai, receber dons para os homens, sublimar os nossos afetos e preparar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Meus irmãos, uma resposta um pouco mais extensa, mas se nós lermos com calma 2 ou 3 vezes, a gente consegue absorver um pouquinho da majestade, do ensino e da obra do nosso Senhor Jesus. Vamos ver vamos ler esses textos, as referências bíblicas para essa resposta, para essa doutrina da exaltação, para falarmos um pouquinho do estado de exaltação do nosso Senhor Jesus. Falamos nas semanas atrás sobre o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus e agora estamos falando sobre o estado de exaltação dele. E a ressurreição, que foi falado na última aula, é um dos aspectos desse estado de exaltação, e a sua ascensão, que é o que a gente vai falar agora, é também um dos aspectos desse estado de exaltação do nosso Senhor Jesus. Vejamos, então, os textos bíblicos que reforçam e que testificam essa doutrina. Atos 1, versos 2 e 3. Quando o evangelista Lucas, o médico amado, escreve, que diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e
falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vejam bem, meus irmãos, esse verso de Atos dos Apóstolos, ele é praticamente uma transcrição da resposta que os teólogos colocaram na pergunta número 53. Mas não foi somente essa. Olha a outra parte da resposta. Mateus 28, 19, a grande comissão, quando o nosso Senhor Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Enquanto estiverem indo, vocês devem pregar. Nós devemos pregar, quer através de palavras, quer através de testemunho diante dos homens. Quer oportuno, quer não, devemos anunciar, devemos pregar, devemos falar das boas novas do nosso Senhor Jesus. Isso faz parte. Dessa maneira, ele é exaltado. Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 20, diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao subir aos mais altos céus, o nosso Senhor Jesus triunfou sobre os inimigos. Ele se tornou o nosso cabeça, se tornou o nosso sumo sacerdote. Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 8 e 10. Por isso diz, quando ele subia às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, ele voltou aos céus aquele que tinha vindo de lá. Ele esteve na terra conosco e ele subiu novamente. Ele foi exaltado na sua ascensão. Atos 1:9, ainda, o evangelista Lucas diz: dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, meus irmãos, as Escrituras, elas nos ensinam que o nosso Senhor Jesus, sim, subiu aos céus, ele ascendeu, ele teve aí esse movimento de elevação, de ir para o alto. Ainda textos a respeito da nossa resposta. Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele fala sobre o aperfeiçoamento, sublimar os nossos afetos, aperfeiçoar os nossos afetos, santificar esse sentido de pensar, de buscar nas coisas lá do alto. O nosso Senhor Jesus Cristo está num lugar onde nós devemos pensar cada vez mais, devemos buscar cada vez mais. Essa ordem de buscar as coisas lá do alto, é porque o nosso Senhor Jesus ele está num lugar hoje, meus irmãos, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em carne, como o nosso presbítero Barreto costuma enfatizar. Existe um homem em carne sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós devemos, sim, buscar e pensar nas coisas lá do alto. João 14, 2 e 3, nosso querido irmão, o apóstolo João, diz, quando escreve o nosso Senhor Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Nosso Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus para preparar um lugar e está aqui dando uma pitada de escatologia, dizendo: eu vou voltar e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. A conhecida parousia, segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Continuando os textos, Atos 3, 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, onde ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo, os tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, nós temos aqui todas as referências bíblicas que embasam, que fundamentam a doutrina, a resposta para essa pergunta número 53 do Catecismo Maior de Westminster. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Nosso Senhor Jesus, ele foi exaltado, o seu estado de exaltação na sua ascensão, ele se demonstra nesse aperfeiçoamento, ele recebeu os dons, preparar um lugar para a gente para a volta. Essa doutrina, ela é tão importante quanto a doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ela é uma doutrina ensinada nas Escrituras, mas que muitas vezes a gente não pensa nisso. Muitas vezes a gente sequer consegue linkar o que isso vai mudar no nosso dia a dia. De que maneira essa doutrina ela vai fazer diferença para nós amanhã, quando nós estivermos nos nossos trabalhos, nos nossos lares, no meio em que nós andamos todos os dias. Então, muitas vezes, como há dificuldades do crente em fazer essa interligação das doutrinas, dos ensinos do nosso Senhor Jesus, quando há dificuldade em fazer essa ligação com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, a gente, infelizmente, finda deixando de lado. Mas, no final desse estudo, no Senhor Jesus, eu espero que a gente possa, assim, aplicar, colocar em prática essa doutrina. De que maneira a exaltação do nosso Senhor Jesus pode nos modificar, nos transformar, nos fazer andar conforme Ele se agrada. Importante aqui a gente sempre falar as nossas fontes consultadas. Nós estamos aí utilizando a Bíblia Sagrada, a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, e a NVT, a Nova Versão Transformadora. Estamos usando também como base para esse estudo o Catecismo Maior de Westminster da Bíblia de Estudos de Genebra, a apostila comentada do Catecismo Maior de Westminster da Igreja Presbiteriana em Limeira, do reverendo Leandro Lima, o livro de Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, o livro de cabeceira de todo o presbiteriano, e o livro As Grandes Doutrinas da Graça, também do reverendo Leandro Lima. Essas são as nossas fontes consultadas para preparar esse estudo para os irmãos da nossa escola bíblica. Pois bem, meus irmãos, vamos então agora pegar 3 apontamentos reformados, 3 aspectos, 3 características, 3 tópicos para que a gente tente entender um pouquinho dessa doutrina da ascensão. A gente vai falar o que é essa ascensão, um termo até que às vezes dá um trava-língua, é difícil de a gente pronunciar, alguns aspectos importantes dessa doutrina e nos dias de hoje. O que isso faz diferença para a gente? Por que eu tenho que aprender sobre isso? Pois bem, o que é a doutrina da ascensão? É a subida visível da pessoa do mediador da terra ao céu, segundo sua natureza humana. Foi uma transição local de um lugar para o outro. Reverendo Leandro Lima, isso quem disse foi o Dr. Luiz Berkoff, como está aí colocado. O reverendo Leandro Lima, ele coloca o seguinte, que a ascensão, ela marca o momento em que o Salvador recebeu a coroa e o direito absoluto de governar o mundo para fins de consumação do plano de Deus.
Ou seja, meus irmãos, quando o Senhor Jesus, quando ele ascende aos céus, quando ele sobe, ele sai de um lugar para outro lugar. E é uma subida visível, como os discípulos viram, como é relatado em Atos. Vamos ver três aspectos importantes. Essa doutrina, ela tem uma declaração, ela é um exemplo e um instrumento. De que maneira a gente pode aprender a respeito disso? Por que ela é uma declaração? Ela é uma declaração de que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício oferecido a Deus e, como tal, tinha de ser apresentado a ele num santuário mais recôndito, mais íntimo, mais encoberto. O Senhor Jesus, essa doutrina da ascensão, ela declara, ela afirma que o sacrifício que o Senhor Jesus fez aqui na Terra precisava ser apresentada no lugar onde nós não temos acesso, onde é o lugar mais santo, mais perfeito, mais sublime, mais glorioso. O Senhor Jesus foi até os céus apresentar para Deus Pai Todo-Poderoso a obra que ele estava consumando, que ele havia consumado. A ascensão encarnou claramente a declaração de que o Pai considerou suficiente a obra mediatória de Cristo e o admitiu na glória celestial. Foi um ateste de Deus Pai Todo-Poderoso quando nosso Senhor Jesus subiu. Vem, filho, volta para casa, aceito. A ascensão, ela também encarnou claramente a declaração de que o reino do mediador não era um reino dos judeus, mas era um reino universal. Não era somente os judeus que teriam o Senhor Jesus não veio somente para os judeus, mas veio também para os gentios. Ele veio para a gente também. E quando ele subiu, há uma afirmação de que esse reino era também para todos os povos espalhados, a igreja espalhada pela terra. De que maneira é que essa ascensão, essa doutrina é um exemplo? É um exemplo de profecia da ascensão de todos os crentes que já estão com Cristo nos lugares celestiais e estão destinados a permanecer com Ele para sempre. Ou seja, meus irmãos, foi um anúncio, uma profecia escatológica de que todos aqueles que estão com Cristo nos lugares celestiais, nossos queridos irmãos que morreram no Senhor Jesus, eles vão permanecer com o nosso Senhor para sempre. E não somente Ele, meus irmãos, mas nós também, se o Senhor Jesus não voltar antes, vamos experimentar essa ascensão como Ele. E também é um exemplo da revelação, da restauração da realeza original do homem. Ou seja, meus irmãos, houve uma restauração, um restabelecimento da realeza original em Adão. Tudo isso foi feito pelo nosso Senhor Jesus para que nós voltássemos. Como nós lemos agora há pouco, nessa passagem a gente não leu, mas o que diz Hebreus, o autor dos Hebreus 2, 7 e 9. No entanto, por pouco tempo o fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Ou seja, meus irmãos, Senhor Jesus restaurou a realeza original do homem. Mas essa doutrina da ascensão, ela também é um instrumento. Um instrumento de quê? Um instrumento para o cumprimento da necessidade dele estar junto ao Pai, a fim de preparar lugar para os seus sacrifícios. É essa passagem que nós lemos agora há pouco, de João 14, 2 e 3, mas agora na nova versão transformadora, quando nosso Senhor Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito:
Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Meus irmãos, que afirmação mais terna e gloriosa. Que palavras mais consoladoras do nosso próprio Redentor, dizendo que foi preparar um lugar e quando tudo estiver pronto, ele vai voltar para nos buscar. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade com confiança que o nosso Redentor vai voltar. Muitas vezes a gente pensa em vacina, em pandemia, em aflição, em dificuldade financeira, a gente almeja um emprego, não que isso esteja errado, mas muitas vezes a gente deixa de lado, meus irmãos, o fato de que o nosso Senhor, ele foi preparar um lugar e quando tudo estiver pronto, ele vai voltar para nos buscar. Nós olhamos as coisas temporais, as coisas que estão diante dos nossos olhos e esquecemos das coisas que estão no alto, das coisas que nós devemos buscar. Meus irmãos, a doutrina da ascensão, ela foi um instrumento para o cumprimento da necessidade do nosso Senhor. Precisava estar lá com o nosso Pai Todo-Poderoso. Para quê? Para preparar um lugar para os seus discípulos, para preparar um lugar para a igreja, para o povo dele, nós que estamos aqui. Muitas vezes nós nos esquecemos de João 14, esquecemos dessa fala do nosso Senhor Jesus. É dessa maneira que essa doutrina ela deve dar fervor ao nosso coração, no nosso modo de vida amanhã ou logo mais com os nossos familiares, dar o testemunho dentro de casa, dar o testemunho aos de fora. A doutrina da ascensão, a doutrina da exaltação, do estado de exaltação do nosso Senhor Jesus, ele é exaltada também através da sua ascensão também. E por fim, meus irmãos, de tudo que a gente está falando a respeito, como foi Cristo exaltado na sua ascensão? De que maneira essa doutrina, esse ensino, esse estudo, ele pode nos fazer mudar nos dias de hoje? Meus irmãos, a igreja percebe e experimenta as consequências sociais, morais e teológicas do reinado messiânico sob o ministério do Espírito Santo. De que maneira? No já da redenção, ele já fez, o nosso Redentor já veio, e no ainda não da consumação, é porque ele ainda vai voltar. Ou seja, já e ainda não. O anúncio da volta de seu rei confere ao crente uma esperança firmada na veracidade da promessa e na certeza da fé. Nosso Deus disse que ele mandaria um Redentor. O Redentor veio. O Redentor vai voltar. Meus irmãos, a promessa, ela é verdadeira e nós nos apropriamos e confiamos nela através da certeza da fé. É dessa maneira que nos dias de hoje nós precisamos mudar, nós precisamos nos alegrar com essa doutrina. Em segundo lugar, com a ascensão do nosso Senhor Jesus, o céu não é mais inacessível para nós. Ela garante também nossa própria ascensão futura. Meus irmãos, logo, logo, nós estaremos ascendendo, subindo, sendo elevados até o nosso Senhor, onde nós estaremos. Essa não é a nossa terra. Nós somos peregrinos e nós precisamos lembrar disso todos os dias, diante de tantas lutas, tantas aflições. Certeza como essa precisa ser a nossa alegria, deve aflorar nos nossos corações. Em quarto lugar, nos dias de hoje, embora a nossa batalha seja acirradíssima e sem tréguas, devemos sempre ostentar a bandeira da vitória, mesmo nas aparentes derrotas, pois nada poderá nos separar do amor de Cristo, o Cristo Victor, o nosso em Cristo nós somos mais que vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8. A nossa batalha, nossa luta, meus irmãos, é diária e sem tréguas. Hoje tem guerra, amanhã também tem guerra e depois também tem. Mas nós devemos ostentar a bandeira da vitória. O hino 303
diz, um pendão real, com um pendão real nos entregou, pendão real nos entregou, hino 303, nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para o céu, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Pendão, bandeira, a bandeira da vitória. Tenho até anotado aqui, Iavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Nós devemos, irmãos, levantar a bandeira, ostentar essa bandeira da vitória, mesmo nas aparentes derrotas, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele subiu aos céus, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi exaltado. E, por fim, quem está com Cristo aqui, certamente estará com ele no outro lado da existência, pois espiritualmente não há descontinuidade entre o temporal e o eterno. O nosso Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, estarás comigo no paraíso. Não existe uma quebra de tempo, não há descontinuidade entre o temporal e o eterno. Quem está com Cristo aqui, certamente estará com ele no outro lado da existência. Apesar das lutas, apesar de aparentes derrotas, apesar das guerras, das tribulações que todos nós estamos sofrendo, o fato de nós não podermos nos reunir ainda na nossa querida congregação, nós precisamos olhar para o alto, buscar todas as coisas do nosso Senhor Jesus, pois ele ascendeu aos céus e por essa ascensão ele foi exaltado e glorificado, e nele nós devemos nos prender, levantar a bandeira e confiar naquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Porque ele fez tudo isso por nós. Que o nome dele seja glorificado, que as nossas vidas sejam transformadas e que o nome do nosso Senhor e Todo-Poderoso Deus seja santificado. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecemos por nos ensinar essa doutrina da ascensão do nosso Senhor Jesus, tão importante quanto a ressurreição, quanto a morte, tão importante, Pai, quanto a vida perfeita que ele teve. No nome do nosso Senhor Jesus, uma vida que ressurgiu, Pai, pela tua poderosa e majestosa vontade. E nele, Pai, confiados em ti, nós te pedimos, Pai, que transforme-nos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Aqueles que tiverem perguntas, podem colocar no nosso grupo, aqui mesmo embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém?